Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal que eu gostei muito de ter lido, que é o Cobaias da Radiação, que conta a história de uma empresa no Brooklyn, na cidade de São Paulo, que explorava material radioativo. O leitor e a leitora já deve ter ouvido, né, principalmente o pessoal assim mais experiente, vamos colocar assim, né, mais velho um pouquinho, do Césio 137 na cidade de Goiânia em 1987. Salvo engano, foi a primeira vez que eu ouvi falar assim, dos malefícios da energia do contato com elementos radioativos, né, do perigo que era. Então teve uma repercussão bem grande à época. Eu tinha ouvido falar também, particularmente falando eu agora, da usina de Angra, né, no Rio de Janeiro e tal. Mas o que a autora traz aqui uma história bem antes de tudo isso, né? Então ela conta da história da Orquiba, essa empresa que explorava materiais radioativos, que foi inaugurada em 42, então ela retirava as areias das praias no litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e processava esse material. No início, era tudo feito de forma clandestina, a exportação para os Estados Unidos. A partir de 53, inclusive, os proprietários apresentaram essa empresa para o então presidente Getúlio Vargas, e houve, vamos dizer assim, uma espécie de regularização das empresas, né? Encampamentos, enfim. Mudou de nome, passou a se chamar na Santa Amaro. Mas enfim, aí começou com essa regularização, né, a exportar para os Estados Unidos, só que agora a preço módico. Nesse interim, os proprietários ganharam muito dinheiro. Mas o que chama mais atenção é o fato de que os trabalhadores, grande maioria analfabetos, com pouca capacitação profissional, pouca instrução, não tinham noção do perigo que eles estavam correndo, né? Vale lembrar que essa história não está fechada. Num passado recente, em 91, teve uma CPI a respeito disso. E a autora traz aqui os fatos, toda essa cronologia até os dias atuais, né? Porque essa história não teve desfecho. Ela conta tudo aqui de processos na justiça. Eu separei algumas coisas aqui que eu acho legal, eu vou ler para vocês aqui então, tá? Então o livro é belíssimo, numa linguagem bem coloquial. É um livro para ler de uma tacada só. Eu li em 2 dias. Assim, o leitor e a leitora não vai conseguir tirar o olho assim para saber como que ocorreu tudo isso, como que deixou acontecer tudo isso, né? Essa exploração rendeu muita corrupção nos anos 50. Tá? Então, ela conta, então, por exemplo, uma coisa que é legal, que eu não sabia. As areias monazíticas contêm monazita, minério de tório, terras raras e urânio, ilmenita e zirconita. Vale lembrar que a primeira unidade a extrair urânio no Brasil foi lá em Poços de Caldas, na década de 80. Então tem várias informações que o leitor e a leitora, salvo engano, e acredito não estar errado, desconhecem, né? O interessante de tudo isso é que esses rejeitos ainda tem rejeitos em São Paulo, próximo a Interlagos, tem rejeitos em Poços de Caldas, então ele é acondicionado, né? A autora até conta aqui que teve uma proposta da China de comprar esse material, mas devido à burocracia, acho que seja isso, acabou ainda não vendendo esse material. Ela até coloca aqui que é um material tão perigoso que se nem cobrasse nada, já era um favor que fazer para o Brasil, para o meio ambiente, né? Outra coisa que chama bem atenção aqui é a humildade da autora. Então ela coloca a importância do técnico de segurança e engenheiro do trabalho, né? Ela coloca
o nome de mulheres corajosas aqui, médicas, que abraçaram a causa, né, em defesa dos empregados. Então ela conta aqui depoimentos dos sobreviventes, depoimentos de pessoas que ela entrevistou que hoje já não estão mais, acabaram falecendo, né? E o drama também dos familiares, porque como eles não sabiam dos riscos que eles corriam, eles acabavam levando a roupa para lavar em casa. Então a roupa estava contaminada com material radioativo. Uma obra assim importante, né? É imprescindível assim para quem quer conhecer um pouquinho assim desses bastidores do que foi a história, né? Do que é a história da indústria de exploração nuclear no Brasil, né? Da indústria nuclear no Brasil. Então tá aí uma dica de leitura muito... Opa! Estou até emocionado. Uma dica de leitura muito legal, que eu gostei muito de ter lido. E assim, parabéns para a autora. Falta a palavra para dizer o tanto que foi interessante, que é interessante a leitura do livro assim. É uma aula de cidadania, de direitos humanos, uma obra assim atemporal. Então tá aí, Cobaias da Radiação. Parabéns ao autor aí, gostei muito de ter lido.